A maior mentira que te contaram sobre força é que você precisa reprimir o que sente. A sociedade condicionou você a acreditar que um homem forte é uma parede de pedra, fria e sem sentimentos. Mas observe de perto. Aqueles que fingem não sentir nada são, muitas vezes, os primeiros a desmoronar quando a pressão aumenta. A verdade oculta, compreendida por apenas 1% dos homens, é completamente diferente. O verdadeiro poder não está em não sentir. O verdadeiro poder está em sentir e, ainda assim, não reagir. Está em olhar para o caos que alguém tenta instalar na sua vida e decidir, com absoluta clareza, que você não vai participar desse teatro. Neste vídeo, vamos destruir a ilusão que mantém você preso ao sofrimento causado por outras pessoas. Vou te revelar 7 princípios práticos, diretos e implacáveis para dominar suas emoções. Não espere citações antigas de livros empoeirados. Este é o estoicismo aplicado à realidade crua de hoje. Se você está aqui, é porque cansou de ser refém da aprovação, da rejeição ou das atitudes alheias. Você está prestes a descobrir como se tornar emocionalmente intocável. Preste muita atenção. Muitos vão fechar o vídeo nos primeiros minutos porque a verdade dói. Mas eu sei que você não é como a maioria. Responda mentalmente agora. Quantas vezes você permitiu que a atitude de alguém estragasse o seu dia? Guarde essa resposta. Ao final deste vídeo, isso nunca mais vai acontecer. Nós vivemos na era da reatividade máxima. Vivemos em um mundo onde a sua atenção e as suas emoções são as moedas mais valiosas do mercado. Pense nisso. Redes sociais, dinâmicas de relacionamentos modernos, jogos de poder no trabalho. Tudo é desenhado para provocar uma reação sua: a raiva, o ciúme, a ansiedade, a necessidade de se explicar. Quando alguém te ignora, você se desespera. Quando alguém te ataca, você revida. E nesse exato momento, sem perceber, você entregou a coroa do seu império mental para outra pessoa. O homem moderno perdeu a sua soberania interna. Ele acorda, e o seu humor é ditado pela mensagem que recebeu ou que não recebeu no celular. Ele trabalha, e a sua autoconfiança é medida pela aprovação do chefe ou dos colegas. Ele se relaciona, e a sua paz de espírito depende exclusivamente de como a parceira decide tratá-lo naquele dia. Isso não é viver. Isso é escravidão emocional. O problema que você enfrenta hoje não é a falta de inteligência ou de capacidade. O seu problema é que você está jogando um jogo com regras viciadas. Você está tentando encontrar segurança e paz em coisas que são, por natureza, imprevisíveis e instáveis. As mentes e as emoções de outras pessoas. Você tenta antecipar cada movimento, evitar conflitos, agradar, ajustar-se, apenas para não sofrer. Mas o sofrimento continua lá. Por quê? Porque a premissa inteira está errada. O estoicismo moderno não exige que você fuja do mundo ou se isole no topo de uma montanha. Ele exige que você fique exatamente onde está, no meio do caos, e construa uma fortaleza interna tão sólida que absolutamente nenhuma tempestade externa consiga fazer tremer as suas paredes. Vamos começar a construir essa fortaleza agora. O primeiro conselho estoico que você precisa dominar é a compreensão brutal do que não é seu. A ilusão do controle é a raiz profunda de todo o seu sofrimento diário. Pense na última vez em que você perdeu o sono por causa de alguém. Você repassou as palavras. Você analisou os olhares. Você tentou decifrar o que se passava na mente daquela pessoa. Você ensaiou diálogos inteiros no escuro do seu quarto. Este é o exato momento em que você entregou a chave da sua paz mental para um estranho. Homens fracos acreditam que, se pensarem o suficiente, se argumentarem o suficiente, poderão mudar o comportamento e o sentimento alheio. A elite mental, por outro lado, sabe que tentar controlar a mente de outra pessoa é como tentar segurar a água do mar com as próprias mãos. Quanto mais forte você aperta, mais rápido ela escapa pelos seus dedos.
O que diferencia o homem de alto valor é o reconhecimento imediato dessa barreira invisível. Tudo o que está do lado de fora dessa fronteira não te pertence. A rejeição dela, a traição dele, a opinião do grupo, nada disso está sob o seu comando. É inútil gastar a sua preciosa energia mental tentando consertar o que não está sob a sua jurisdição. A aplicação prática desse primeiro princípio exige que você destrua um mito perigoso. O mito de que você é responsável pela interpretação que os outros fazem de você. Muitos homens sofrem porque tentam ser os gerentes de relações públicas de suas próprias imagens na cabeça dos outros. Isso é uma armadilha exaustiva. Imagine que você construiu uma casa com as portas abertas e permite que qualquer pessoa entre e reposicione os seus móveis. É isso que você faz quando ajusta o seu comportamento puramente para evitar que alguém fique chateado ou pense mal de você. Quando você aceita a verdade de que a mente do outro é um território estrangeiro, um peso enorme desaparece dos seus ombros. Você para de jogar um jogo onde as regras são feitas por pessoas que mudam de ideia o tempo todo. A partir de hoje, grave isso. Você governa apenas o seu próprio império interno. As suas ações, os seus valores, o seu foco. O que os outros pensam ou fazem é o império deles. Deixe que eles lidem com o próprio caos. Quando alguém agir de forma irracional ou injusta, observe com frieza. Não tente consertar a mente deles. Proteja a sua. Essa separação entre o que é seu e o que é do outro nos leva diretamente ao segundo conselho: a desvalorização tática da opinião alheia. Existe uma frase poderosa que diz que nós sofremos mais na imaginação do que na realidade. E a maior parte desse sofrimento imaginário vem de nos importarmos com os juízes invisíveis. Porque as palavras de alguém machucam você? Por um único motivo: você, consciente ou inconscientemente, deu a essa pessoa o poder de avaliar o seu valor. Você assinou um contrato mental, permitindo que o julgamento dela definisse a sua identidade. O homem comum mede o próprio valor pelo reflexo que vê nos olhos da sociedade, da família ou da mulher que deseja. Se eles aplaudem, ele se sente um rei. Se eles criticam ou ignoram, ele se sente um nada. Isso é viver como um fantoche emocional. O estoicismo te ensina a cortar as cordas desse fantoche. Você precisa retirar ativamente a autoridade que deu a essas pessoas. Elas não são os juízes da sua vida. Elas são apenas passageiros com perspectivas limitadas, lidando com os próprios traumas e frustrações. Para executar essa desvalorização tática, você precisa entender o mecanismo da projeção. Quando alguém te critica de forma destrutiva, tenta te diminuir ou age com indiferença calculada, essa ação é um espelho da alma deles, não da sua. A arrogância do outro revela a insegurança do outro. A traição do outro revela a falha de caráter do outro. Por que você permitiria que o lixo emocional de terceiros fosse despejado na sua sala de estar mental? Imagine que alguém te entregue um pacote embrulhado. Você não é obrigado a aceitar o pacote. Se você não o aceita, ele continua pertencendo à pessoa que tentou entregá-lo. O mesmo vale para insultos, provocações e desrespeito. Eis o que distingue o homem forte. Ele olha para a ofensa, reconhece que ela pertence a quem a proferiu e simplesmente se recusa a assinar o recibo de entrega. Ele não se defende. Ele não se altera. Ele mantém um silêncio absoluto e imperturbável, o que invariavelmente desestabiliza aquele que tentou atacá-lo. O terceiro conselho é o domínio absoluto sobre a arte do distanciamento estratégico. Não confunda isso com fugir ou ser covarde. O distanciamento estratégico é o movimento mais sofisticado no xadrez das emoções humanas. Quando você está envolvido em um conflito emocional intenso com alguém, seja em um relacionamento amoroso, familiar ou profissional, a sua visão fica turva. A emoção funciona como uma neblina espessa. Você reage aos estímulos de forma impulsiva,
dizendo coisas que não deveria, mendigando atenção que não merece, ou entrando em brigas que não pode vencer. O homem fraco permanece na arena da confusão, tomando golpes desnecessários porque o ego o impede de recuar. Ele quer ter a última palavra. Ele quer provar o seu ponto. Mas a mente de elite compreende o poder colossal de dar um passo para trás. Quando você impõe distância física e emocional, você drena o oxigênio daquele fogo. Você para de alimentar o drama. A retirada tática não é uma derrota. É a reposição da sua clareza mental. A verdadeira mágica do distanciamento estratégico acontece porque ele inverte o jogo de poder. Quando alguém tenta te manipular, te fazer sentir ciúmes ou testar os seus limites, essa pessoa espera uma reação previsível. Ela espera a sua raiva ou a sua súplica. Quando você responde com o vazio, com a ausência de reação, e se retira silenciosamente do campo de batalha, o sistema operacional dessa pessoa entra em colapso. O silêncio e o espaço são respostas formidáveis. Eles comunicam de forma não verbal a mensagem mais poderosa que um homem pode enviar. O meu tempo e a minha paz valem infinitamente mais do que esse jogo infantil. O homem estoico sabe que não precisa estar presente em todas as discussões para as quais é convidado. A sua ausência é a sua maior ferramenta de negociação. Se alguém não respeita o seu valor de perto, deixe que essa pessoa sinta a profundidade da sua ausência. Não avise que está se afastando. Não faça ameaças. Simplesmente retire a sua energia da situação. O vácuo criado pela sua retirada forçará a outra pessoa a confrontar as próprias atitudes, enquanto você permanece seguro na sua fortaleza. Isso nos leva ao quarto princípio, a parede de vidro emocional. Este é o conselho para quando você não pode se afastar fisicamente. Você precisa lidar com um colega tóxico, um chefe difícil ou uma situação familiar inevitável. Como você não sofre nessas condições, você instala a parede de vidro na sua mente. A técnica consiste em observar a situação como se você fosse um cientista analisando um comportamento fascinante em um laboratório. Quando a pessoa começar a atacar, a reclamar ou a tentar puxar você para o poço de negatividade dela, você não participa, você assiste. Atrás da sua parede de vidro invisível, você vê as expressões faciais dela. Você escuta o tom de voz alterado, mas nenhuma palavra consegue penetrar a sua pele. Você desativa a sua empatia reativa para aquele momento específico. Você transforma a ofensa pessoal em um mero dado de observação. Isso neutraliza instantaneamente o poder destrutivo da interação. Você deixa de ser a vítima de um ataque e passa a ser o espectador de uma peça de teatro amadora. A eficácia da parede de vidro reside na quebra da expectativa emocional. As pessoas tóxicas são como vampiros energéticos. Elas se alimentam do impacto que causam em você. Se elas conseguem fazer você franzir a testa, levantar a voz ou se encolher, elas vencem. Quando você adota a postura do observador frio, você corta o suprimento de sangue. O que diferencia um homem comum do homem estoico é que o comum permite que as emoções dos outros determinem os seus batimentos cardíacos. O estoico respira lenta e profundamente, mantendo a frequência cardíaca estável, enquanto o mundo ao redor entra em pânico. Se te perguntarem por que você está tão quieto, a sua resposta mental deve ser: eu não desço ao seu nível de descontrole. Externalmente, você pode apenas sorrir levemente ou acenar, o que demonstra uma autoconfiança inabalável. Aprenda a não absorver a energia da sala. Seja o termostato que define a temperatura do ambiente, e não o termômetro que apenas reflete o calor externo gerado pelos outros. O quinto conselho estoico é a recuperação violenta do seu território mental. O sofrimento por causa de alguém nunca é apenas sobre o que a pessoa fez no passado. É, na verdade, sobre o quanto de aluguel grátis você está permitindo que essa pessoa viva na sua cabeça no presente. Você pode ter sido rejeitado há meses,
mas a pessoa continua alugando espaço nos seus pensamentos todas as manhãs. Isso é inadmissível. O seu cérebro é o bem imobiliário mais caro e valioso que você possui. Por que você está cedendo os melhores apartamentos da sua mente para pessoas que não te valorizam? O homem fraco deixa a porta da mente aberta para que fantasmas do passado e ansiedade sobre outras pessoas entrem a qualquer momento. Ele se senta no sofá da própria mente e permite que memórias dolorosas ditem a programação na televisão. A elite intelectual age diferente. Eles atuam como seguranças implacáveis na porta da própria consciência. Eles escolhem de forma implacável quais pensamentos têm permissão para entrar. Para retomar esse território mental, você precisa da técnica da substituição radical. A mente humana é incapaz de focar intensamente em duas coisas ao mesmo tempo. Você não consegue pensar em resolver um problema matemático complexo e sofrer por um amor perdido no mesmo milissegundo. Portanto, o segredo não é tentar não pensar na pessoa. Tentar esquecer ativamente é apenas outra forma de lembrar. O segredo é redirecionar a energia brutalmente para algo produtivo. Canalize a raiva, a frustração e a dor para os seus objetivos. Transforme o coração partido em um físico impecável na academia. Transforme a traição profissional em combustível para construir o seu próprio império financeiro. É aqui que o estoicismo se encontra com a alta performance. Use a negatividade que tentaram jogar em você como carvão para alimentar a fornalha da sua ambição. A melhor resposta, a verdadeira vingança contra quem tentou te derrubar, é o seu sucesso massivo e silencioso. Quando você redireciona o foco para a sua própria evolução, a imagem da pessoa que causava sofrimento começa a encolher, até virar um mero grão de poeira no retrovisor da sua vida. O sexto conselho é a declaração de soberania emocional total. Preste atenção nisso, pois é um divisor de águas. O filósofo estoico sabe de uma verdade que quebra a espinha de qualquer manipulador. Ninguém pode te ofender sem o seu consentimento. A ofensa não é um ato de quem fala, é um ato de quem escuta. As palavras que saem da boca de outra pessoa são apenas vibrações sonoras no ar. Elas não têm o poder físico de te machucar, de cortar a sua pele ou de quebrar os seus ossos. É o significado que você atribui a essas vibrações que causa a dor. Você é o tradutor. Se alguém te chama de fraco e você se enfurece, você acabou de concordar com a premissa. Você validou a ofensa. Se alguém tenta te humilhar e você sente vergonha, você aceitou o presente envenenado. O sofrimento ocorre apenas quando a nossa própria vaidade ou o nosso próprio ego valida o ataque externo. O homem forte despoja o próprio ego. Ele não precisa provar que é forte. Portanto, quando o chamam de fraco, ele não se importa. Ele não precisa defender uma imagem irreal de si mesmo. Desenvolver essa soberania significa criar um núcleo interno inabalável. Imagine que no centro do seu peito existe uma sala de comandos onde o acesso é restrito apenas a você e a sua própria razão. Tudo o que acontece fora dessa sala é informação, não uma ordem. A soberania emocional significa que, não importa o quão agressivo o mundo fique, a temperatura dessa sala permanece constante. Para aplicar isso, você precisa fazer um pacto consigo mesmo hoje. O pacto de que a sua paz não é negociável e não será colocada na mesa de apostas das relações humanas. Pare de colocar a chave da sua felicidade no bolso de outras pessoas. A sua felicidade não depende de uma mulher responder à sua mensagem. Não depende de um grupo te aceitar. Quando você remove o poder de machucar dos outros e o devolve para o seu próprio bolso, você se torna uma força da natureza. Você se torna um homem perigosamente livre. As pessoas sentirão essa aura ao seu redor. Elas perceberão que as táticas antigas de manipulação e pressão emocional escorregam por você como água em uma superfície polida. Você se torna indomável. Finalmente, chegamos ao sétimo conselho.
a armadura definitiva contra o sofrimento humano. O conceito estoico do amor fati, o amor ao destino, a aceitação radical da realidade crua e imperfeita das pessoas. O motivo pelo qual você sofre tanto quando alguém te decepciona é porque você opera com base em expectativas infantis e irreais sobre a natureza humana. Você espera que as pessoas sejam sempre justas. Você espera que elas sejam sempre leais. Você espera que os relacionamentos durem para sempre sem atritos. E quando a realidade, que é brutal, desorganizada e egoísta, bate na sua porta, você entra em choque. O sofrimento é exatamente a distância entre a sua expectativa irreal e a realidade nua e crua. O homem forte não vive no país das maravilhas. Ele encara a vida com os olhos bem abertos. Ele sabe que a traição é uma possibilidade. Ele sabe que os sentimentos dos outros mudam como o clima. Ele sabe que as pessoas mentem, fraquejam e priorizam os próprios interesses. E o mais importante, o homem de elite não fica amargurado com essa constatação. Ele não se torna um cínico ressentido escondido no escuro. Ele aceita o jogo como ele é. Amor fati significa abraçar tudo o que acontece, seja bom ou ruim, como algo que estava destinado a acontecer para forjar o seu caráter. Se alguém foi desleal com você, ótimo. A máscara caiu e você foi libertado de uma farsa. Se um projeto ruiu porque alguém falhou, excelente. Você acabou de aprender uma lição inestimável sobre confiança e redundância de planos. O estoico consome o obstáculo. Ele devora a traição e a dor e as transforma em resiliência pura. O fogo não se apaga com o vento. O vento alimenta o fogo, tornando-o maior e mais selvagem. Quando você aplica o amor fati nas relações humanas, você para de desejar que as pessoas fossem melhores e passa a utilizar as atitudes delas, sejam quais forem, como instrumentos para a sua própria evolução. Você deixa de ser a vítima do comportamento alheio e passa a ser o alquimista que transforma qualquer decepção em puro poder. Vamos integrar esses princípios em uma estratégia única e formidável de vida. O conhecimento sem aplicação é apenas entretenimento intelectual vazio. De nada adianta compreender a dicotomia do controle, o distanciamento ou o amor fati, se, no próximo minuto, você perder o controle ao ler uma mensagem no celular. O que você fará a partir deste exato segundo é adotar uma postura de vigilância mental ininterrupta. Trate a sua mente como uma zona militarizada. Cada pensamento de autocomiseração que tentar invadir deve ser interceptado e destruído na fronteira. Cada emoção reativa deve ser examinada antes de ter permissão para se manifestar no seu corpo. Se você sentir a necessidade compulsiva de verificar as redes sociais de alguém que te fez mal, encare isso como um teste de disciplina. Você vai falhar consigo mesmo ou vai manter a posição? O verdadeiro teste do homem não acontece quando tudo está calmo. Acontece no momento exato em que a provocação surge. O espaço entre o estímulo e a sua resposta é onde reside o seu poder. Alargue esse espaço. Respire, pause e escolha não reagir. Lembre-se sempre da assimetria do poder emocional nas relações. Quem precisa menos da aprovação da outra pessoa detém todo o controle da dinâmica. Quando você sofre intensamente por alguém, você está sinalizando para si mesmo e para o mundo que você tem uma escassez de valor próprio. Você está agindo como um mendigo faminto que depende das migalhas de atenção alheia. Os conselhos que detalhamos aqui não servem apenas para curar a dor presente, mas para reconfigurar a sua estrutura mental de forma que você nunca mais se coloque na posição de pedinte. A elite mental cultiva a abundância interna. Você tem os seus propósitos, o seu trabalho duro, os seus princípios e o respeito por si mesmo. Isso precisa ser o seu sol. Todo o resto, amigos, parceiros amorosos, reconhecimento social, devem ser apenas planetas orbitando ao redor. Se um planeta sair de órbita e desaparecer na escuridão, o seu sistema solar não entra em colapso,
porque o sol continua ali, imponente, gerando a própria luz e o próprio calor. A mudança de paradigma é violenta. Não espere que seja fácil nos primeiros dias. O seu cérebro, viciado na dor e no drama de anos de condicionamento fraco, vai tentar puxar você de volta para o poço. Você sentirá o impulso quase incontrolável de se importar com opiniões irrelevantes, de tentar argumentar com pessoas que não querem ouvir e de ceder à carência. Quando esse impulso bater, visualize a parede de vidro. Lembre-se do território da sua mente. Você está no controle agora. A rejeição do sofrimento desnecessário é a marca definitiva do homem maduro. Enquanto os meninos brincam de jogos emocionais, se magoam e culpam o mundo pelas próprias frustrações, o homem de alto valor assume a responsabilidade total e absoluta por como ele se sente. Se você sofre, a culpa é sua por permitir que o mundo externo ditasse o seu estado interno. Assumir essa responsabilidade dói no início, porque destrói o papel de vítima, mas é a única porta de entrada para a verdadeira liberdade incondicional. Para consolidar o seu poder, você deve desenvolver um profundo amor pelo silêncio. A maioria dos sofrimentos gerados por terceiros é agravada pela necessidade de falar sobre o assunto, de reclamar com os amigos, de expor a dor para o mundo na esperança de simpatia. A simpatia não te torna mais forte. Ela te conforta na sua própria fraqueza. O homem estoico processa as suas perdas e traições no silêncio da própria alma. Ele não dá àquele que o feriu o troféu de ver a sua dor espalhada aos quatro ventos. O silêncio é a sua armadura polida, brilhando ao sol. Ele demonstra que o que tentaram fazer com você falhou miseravelmente em causar qualquer dano estrutural. Pessoas perigosamente fortes não fazem barulho quando são golpeadas. Elas observam o oponente, absorvem a informação e ajustam a própria estratégia sem emitir um som. Faça do silêncio emocional o seu novo padrão. Responda menos. Reclame zero. A sua quietude aterrorizará aqueles que esperam ver você sangrar. Esses 7 conselhos formam um escudo impenetrável. A separação do que você pode e não pode controlar evita o desgaste inútil de energia. A desvalorização da opinião alheia liberta você do peso do julgamento. O distanciamento estratégico preserva a sua clareza e inverte a dinâmica de poder. A parede de vidro emocional te protege quando a fuga não é uma opção. A recuperação do território mental redireciona o seu foco da dor para o progresso. A declaração de soberania emocional elimina a possibilidade de ser ofendido. E o amor fati transforma as decepções inevitáveis da vida em combustível puro para o seu aperfeiçoamento. Esta não é uma lista de tarefas, é uma reprogramação de identidade. Você não está mais tentando aplicar técnicas de controle emocional. Você está se tornando a personificação do controle. Você está se juntando àquele seleto 1% de indivíduos que caminham por uma sala caótica e não têm a frequência cardíaca alterada em nenhum batimento. A partir deste momento, o seu passado de vulnerabilidade e reatividade está morto. Aquele homem que não conseguia dormir porque alguém não respondeu a uma mensagem, ou que alterava o próprio tom de voz porque se sentiu desafiado, deixou de existir. A versão que emerge agora é blindada, focada e implacavelmente fria quando se trata de proteger a própria energia. Os desafios continuarão surgindo. Pessoas continuarão sendo desleais, manipuladoras e egoístas, porque essa é a natureza não filtrada do mundo real. Mas a diferença agora é que a tempestade baterá na rocha e voltará para o oceano, não deixando nada além de uma leve brisa. O seu império interno é a sua maior obra. Defenda-o com todas as suas forças. Não dê a absolutamente ninguém o privilégio de perturbar a sua paz de espírito. Você é o imperador da própria mente. Reine com mão de ferro sobre as suas próprias emoções e veja o mundo inteiro se curvar perante a sua inabalável firmeza de caráter. E assim,
A verdadeira transformação se completa. Você entrou neste vídeo procurando uma maneira de aliviar a dor causada por outras pessoas, e agora possui as armas necessárias para nunca mais permitir que essa dor seja criada. A maior lição que você deve carregar daqui em diante é brutalmente simples. A sua paz mental não é algo que você encontra, é algo que você defende. O sofrimento por causa de outra pessoa cessa no exato milissegundo em que você decide que é mais valioso do que a situação em que se encontra. Esteja sempre no comando de si mesmo. Se você compreendeu o peso deste conhecimento e está pronto para aplicar essa soberania emocional de forma implacável na sua vida, prove isso agora. Se inscreva neste canal, pois nós somos a resistência intelectual contra a fraqueza moderna. Curta o vídeo para fortalecer a nossa mensagem e, acima de tudo, vá até os comentários e responda à pergunta feita no início. Qual atitude externa mais rouba a sua paz hoje? E como você vai destruí-la usando o que aprendeu aqui? O seu império mental começa hoje. Mantenha-se inabalável. Até a próxima.